Bezrat Hashem Naseh V'Natzliach. Nós então voltamos a partir desse momento ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim e dando continuidade ao visto nas aulas anteriores, nós hoje daremos mais um passo, entrando em mais um capítulo do guia, capítulo 27 do Bezrat Hashem. Bom, o tema desse capítulo, se é que nós podemos falar desse modo, todos os capítulos, na verdade, estão lidando, grosso modo, com a questão da linguagem profética das Escrituras. Mas esse capítulo dá atenção para o conceito, a ideia dos tais sonhos proféticos. Bom, então, como eu gosto de enfatizar, no último capítulo nós mostramos que o Ramban não interpretava o ditado. A Torá fala na língua dos homens, Torá dibra lashon bnei Adam, do exato mesmo modo que o conceito aparece no Talmud. Nós explicamos que o conceito aparece no Talmud para significar que quando você estiver ou for legislar, lei judaica, principalmente naquilo que, não só, mas naquilo que tem uma interferência direta na vida das pessoas, como por exemplo casos de penalidades, você não pode, no exercício disso, se valer de todo o mínimo detalhe do versículo, para daí agravar ou mesmo atenuar a sentença ou a decisão jurídica que você for tomar. O que você deve fazer é seguir o sentido simples. E aquilo que tiver de redundante, letra mais, letra menos, você deve aplicar o princípio Torá dibra lashon bnei Adam. Você deve procurar seguir lógica e bom senso, porque lógica e bom senso seriam, não é que é, como se fosse dizer, é praticado atualmente no judaísmo. Não. O judaísmo hoje em dia, ele é mais, ele reflete mais a loucura do que a sanidade. Sejamos francos. Pelo menos no nosso grupo de estudos, nós somos francos sobre as coisas. Hoje, o judaísmo reflete mais a loucura e a insanidade do que, de fato, qualquer tipo de coisa que seja sequer parecida com bom senso. Mas, tradicionalmente, o conceito seria este, que você percebe de declarações dos sábios é que na hora de decidir a lei você tem que ser lúcido, claro, e evitar, portanto, floreios. Este seria o sentido do Torá dibra lashon bnei Adam no Talmud. Agora, aqui no guia, nós vimos na aula passada que o Ramban aplica de um jeito diferente, que reflete, digamos assim, né, usando jargões da nossa própria língua, reflete o espírito do Talmud, por assim dizer. Como quem diz, a intenção, o conceito para o qual o Talmud apontaria, certo? E dentro desse universo, segundo ele, o termo significa que a linguagem da Torá requer interpretação. Isto é, o Ramban não via o que ele faz como uma inovação, como, olha, estou revelando algo novo, olha, eu tenho uma nova, né, uma novidade aqui para apresentar para vocês. Não, de modo algum. O Ramban via esse conceito nos pensadores clássicos. Portanto, ele estava transmitindo o conceito tradicional. E nós fizemos um breve estudo recente no nosso grupo do Facebook, no qual nós falamos um pouco sobre os conceitos da divindade, mostrando o Midrashim que, mesmo em sua linguagem midrashica, refletem conceitos e pensamentos que estão de acordo com isto para o que o Ramban aponta. E, justamente, portanto, refutando os argumentos, em geral, de mistificadores, de que o Ramban, no seu pensamento, na sua visão do que seria o conceito de divino, ele estaria refletindo ipsis literis
o pensamento aristotélico. E quando você olha os midrashs que foram apontados, você percebe que não. Você percebe que, na verdade, existe precedente para tais concepções dentro da tradição judaica clássica. Portanto, o Rambam não inventou nada, nem mesmo nisso, que atribuem como se fosse uma novidade. Quem assim o faz está, na verdade, confessando não ter conhecimento tradicional suficiente, ou pelo menos não tem conhecimento midrástico suficiente para que percebesse que o Rambam não estava fazendo isso. Bom, esse entendimento traz certos riscos, não obstante. O pensamento rabínico tradicional só poderia ter reagido a isso com suspeita. Por quê? Porque nós vemos isso no Talmud. Ideias inovadoras, ideias criativas são bem-vindas, são ouvidas, mas são testadas. Sempre. Antes de o Rambam ser capaz de defender a interpretação radical, no sentido de acordo com a raiz, de acordo com a essência das palavras da Torá, ele teve que encontrar apoio tradicional. Então ele não fugiu à regra aqui no Sefer Moreh Nevuchim. Ele não despreza a necessidade disso, de trazer um precedente, de nos mostrar qual é o seu mestre, qual é o sábio anterior que tinha a mesma orientação, a orientação que inspirou a tua. Então, neste capítulo, capítulo 27, ele argumenta que seu antecessor tradicional foi o Rabino Onkelos, o tradutor aramaico da Bíblia hebraica. Ele explica que Onkelos geralmente traduz antropomorfismos, aqueles termos da Bíblia hebraica que se referem ao divino como se fosse um ser humano, como manifestações da providência ou da Shekhinah. O Rambam, portanto, explica que qualquer distanciamento do sentido literal da parte dele segue o procedimento demonstrado pelo Rabino Onkelos. Ele faz isso tanto neste capítulo, como fez no capítulo 48, mais adiante no guia, onde esse tema, de certo modo, voltará à pauta. Neste caso, porém, ele está ocupado com termos que sugerem o movimento divino. Enquanto que no 48, mais adiante, ele tratava das traduções inconsistentes de termos que sugerem sensações do divino. Como, por exemplo, aqueles termos da Bíblia que falam assim, o Hashem sentiu o aroma da oferta. Sua solução, deveras fascinante aqui, é que os antropomorfismos, às vezes, podem ser justificados a partir do subjetivo ponto de vista do profeta. E este é o ponto alto, digamos assim, do raciocínio maimonidiano neste capítulo. Ele mostra, lembra e, para alguns, revela que a Torá jamais pode ser esquecida no seu aspecto profético. Nós temos a tendência, dependendo do trecho que estivermos lendo da Torá, nós temos a tendência de ir seguindo, digamos assim, o ar ou a pretensão da narrativa. Exemplo, você pega textos da Torá do Sefer Vaikra, por exemplo, que tem regras, faça essa regra, a lei para a oferta de tal é tal, e aí você segue tal regra, e depois porás isso naquilo, e farás aquilo outro. Você tem a tendência, ao ler tais textos, de dizer a si mesmo, estou lendo um texto, aspas, jurídico, quando, na verdade, você está lendo um texto profético. Segundo exemplo, Sefer Bamidbar. Israel peregrinou e chegou em Beersheva. Saindo de Beersheva, foi para outro lugar. E ali o povo disse. Saindo dali, peregrinaram e foram para outro lugar. E daí o povo disse. A pessoa que lê
tem a tendência, devido à maneira como a narrativa está construída, de esquecer e atribuir ao texto um caráter de livro de história. O livro está retratando a história. Novamente, o Rambam nos lembra, não. O livro ainda é um livro profético. Sobre o que quer que o livro esteja falando, do começo ao fim, ele foi todo montado no sentido de refletir uma mensagem profética. Ele não está dando aula de história, ele não está dando aula de legislação. A legislação ou a história podem ser extraídos de determinados apontamentos que o texto pode nos trazer. Isso é possível. Mas o texto não é nem jurídico, nem histórico, mas nem ético. Importante isso. Não é um livro ético, não é sobre ética. O livro é um livro profético. O livro transmite uma experiência e um olhar profético. Ele está transmitindo a experiência, digamos, para ensinar, principalmente dentre todos os temas, este tema, como é a experiência profética. Então, pega-se o ponto alto dessa tal experiência e se transmite como modelo, de modo tal que as experiências posteriormente tidas, um pouco menores do que essa, refletirão esta. Então, outros profetas, além de Moshe, tiveram visões em sonhos. Do ponto de vista deles, o Malach, o mensageiro, que falava nos seus sonhos em nome da divindade, era a divindade. Isto do ponto de vista deles. Portanto, o Rabino Onkelos pôde traduzir literalmente, sem hesitar, as narrativas de sonho com menção do movimento divino, nestes casos todos, pois a fala referida no texto acontecia do ponto de vista do sonhador. Além disso, quando nenhum texto, nem a tradução, sugere a intercessão de um malach mediador, isto é, quando o texto apresenta uma cena impossível, mas não nos diz que é um malach o responsável por aquilo, ou, por outro lado, não nos diz que aquilo é uma visão. Exemplo, a narrativa da serpente. Né? O texto não diz, e veio um malach e fez-se parecer uma serpente, ou e Havá teve uma visão, e nela viu uma serpente. Não. Há uma indicação sutil, mas assim, para quem não é treinado na leitura da Torá, ele não vai notar. Qual é a indicação sutil? É lá atrás. O texto diz anteriormente, o Hashem fez cair um sono sobre o Adão. Aquela é a indicação. Mas isso é para quem é leitor avançado de Torá. Quem não é, não vai entender isso daí. Então, para todo modo, ele não tem o aviso. Então, nestes casos, o Rambam argumenta que isto é apenas uma omissão, muito comum no texto bíblico, sendo entendido que deve ter havido tal agente mediador. Uma pequena pausa, só para confirmar que todos estão vendo a apresentação. Me dê um joia, só para eu saber que está indo tudo bem. De repente alguém tem um problema em particular no seu aparelho, mas os demais estão tendo acesso, pelo menos mostrando para mim que está tudo certo. Ok. Então a Glauce pergunta, mas houve a intercessão, intervenção? É exatamente este o ponto. A Glauce confirma que está com áudio e som, mas eu pergunto se tem também imagem.
Ok. Então vejamos. E esse feedback de vocês é importante, tá? Para que tenhamos controle da performance, né? Então, além disso, quando nenhum texto, nem a tradução, sugere a intercessão de um malar mediador, o Ramban argumenta que isso é apenas uma omissão, sendo entendido que deve ter havido tal agente mediador. Ou seja, que a menção geral do texto das Escrituras, de malachim, ou intervenção, ou intermediação, se você preferir, do divino na experiência, isso sempre acontece, independente se o livro diz que acontece ou não. Neste capítulo, ele revisa uma série de citações bíblicas sobre a divindade descendo. O termo é Yarad, né? Familiar para vocês que nos acompanham desde o começo do guia. Ele então considera a tradução do Rabino Onkelos em tais trechos. Nós contextualizamos, como de costume, os 3 primeiros textos em nosso tratamento do tema no capítulo 10, onde o Ramban definiu a expressão para descida, Yarad, divina, como a emanação da influência profética divina, que é a definição 4 dada por ele lá. Ou a visitação, que quer dizer também o castigo divino, que é a definição 5. Onkelos traduziu Yarad, a descida, como a manifestação da providência, ou Shekhinah, que, portanto, serve para os 2 propósitos. Seja qual for a nossa escolha, o termo Yarad será sempre uma metáfora e não uma descrição de movimento divino. Esta é a regra geral de interpretação do Ramban. Nesse capítulo ele reúne várias estratégias interpretativas que apoiam esta regra. Então nós temos a primeira parte do trecho dele. Este já é trecho do guia propriamente dito. Então, ele diz que o Onkelos, o convertido, dominava perfeitamente os idiomas hebraicos e caldaicos e fez do seu trabalho se opor a qualquer crença de corporalidade em relação à divindade. De acordo com isso, então, qualquer expressão usada na Torá em referência à divindade e que, de qualquer modo, implique corporalidade, ele parafraseia, conforme surge no contexto. Todas as expressões denotando qualquer modo de movimento são explicadas por ele para ensinar a aparência ou manifestação de uma certa luz que ele tinha criado no sentido de para a ocasião. Isto é, a Shekhinah ou a providência. Assim, ele parafraseia: o Hashem descerá, trecho de Shemot 19:11. O Hashem se manifestará e Elohim desceu, trechos de Shemot 16:20. E Hashem se manifestou. E não diz sobre isso, em aramaico, na tradução dele, e Elohim desceu, ou eu descerei e verei, como em Bereshit 18:21. Mas ele parafraseia: eu me manifestarei agora e verei. Esta forma de apresentar o verbo Yarad, ele desceu, quando usado em referência ao divino, é mantido em toda a sua obra, exceto a seguinte passagem: eu descerei, a expressão é Yered, eu descerei contigo ao Egito, que é Bereshit 46:4, que ele considera na tradução literalmente. Esta é uma comprovação digna de nota dos talentos desse grande homem, da excelência de sua tradução e coerência de sua interpretação. Pois em sua tradução, ele revela a nós um princípio importante sobre profecia. Então,
o que nós estamos vendo por parte do Ramban aqui são regras de interpretação. Essas regras são importantíssimas porque elas nos conduzem a um entendimento lúcido, a um entendimento mais claro a respeito dessa nossa abordagem racional das Escrituras. Então, quais são as regras da interpretação? Primeira regra: traduza a narração dos sonhos literalmente. Então, o Rambam nota que o Rabino Onkelos, às vezes, não traduz a linguagem corpórea com eufemismos incorpóreos, como seria e é de fato a intenção. Em geral, quando o Rabino Onkelos quer traduzir, por exemplo, o Hashem veio, e isso está acontecendo dentro de uma visão, mas o texto não diz, o texto está fazendo uma outra referência a isso, então ele traduz com alguma variante do tipo Hashem se manifestou. Mas, na seguinte passagem, o Rabino Onkelos age de um modo diferente. Ele permite a sugestão da ideia de movimento divino. E a passagem é de Bereshit 46, do versos 1 a 4, que, traduzida, nos diz: Israel partiu com tudo o que tinha e chegou a Beersheba e ofertou ao Elohim de seu pai Yitzhak. E Elohim falou a Israel nas visões da noite e disse: Yaakov, Yaakov. E ele disse: estou aqui. E ele disse: eu sou Hashem, o Elohim de teu pai. Não temas, desce ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei, literalmente, Yared, descerei contigo para o Egito, e certamente também te levantarei. E Yosef porá a mão sobre os teus olhos. Onkelos traduziu, na versão aramaica, eu descerei contigo para o Egito. Né? Literalmente, como se a divindade tivesse realmente dito que desceria fisicamente. Então a tradução é Anna echot imach lemitzrayim ve'annach asinach ad sakav Yosef yeshave yedochei aleinach. Então, anechot imach lemitzrayim, eu descerei contigo para o Egito, em aramaico, literalmente como a Torá diz. Então, observe que a divindade falou a Israel, que no caso é Yaakov, nas visões noturnas. O texto pôde ser traduzido do modo que foi traduzido, isto é, literalmente, porque o texto deixou claro do que se tratava. O enunciado, portanto, ocorreu na visão profética e nós não temos que ter dúvidas sobre isso. Onkelos, de acordo com Ramban, então, traduz literalmente declarações reais quando elas ocorrem na narrativa dos sonhos. Por quê? Porque ele já pressupõe o que falamos no início, de que a narrativa com o enunciado de que ocorre num sonho já nos diz, já nos ensina, que ela está sendo contada da perspectiva do profeta, ou da pessoa que tem o sonho para todos os efeitos. E aí, o Onkelos, de acordo com o Ramban, traduz literalmente declarações reais quando elas ocorrem na narrativa dos sonhos, assim como o profeta as ouviu. Não é que a divindade realmente falou, ou seja, não é que ele abdicou do seu pensamento, do seu esclarecimento, para dizer, não, agora a Torá me pegou, né? Agora, com certeza, literalmente Deus desceu. Não, não é isso. É que o texto já tinha deixado claro que aquilo ali é a perspectiva de um profeta. Não? Deste modo, não seria adequado ao Rabino Onkelos traduzir, no caso, a passagem eufemisticamente, como se tivesse dito, eu me manifestarei diante de ti quando você descer ao Egito, que provavelmente é a interpretação, ou seja, é para onde aquela expressão aponta. Para todos os efeitos, não tem isso de descer, subir para o divino, que não tem corpo e não é composto. Mas, dentro de uma visão profética, ocorre o que nós costumamos fazer em relação à arte. Em relação à arte, nós dizemos que há uma chamada licença poética. Não é? Por exemplo, na música, o autor compõe uma determinada música e aí alguma
expressão dele na música, alguma parte da canção, por exemplo, não segue a norma gramatical do idioma em questão. E daí o professor de gramática dirá, não, mas nesse caso, né, ele falou isso, digamos, para rimar tal expressão com tal expressão. Então, nesse caso, ele tem uma licença poética. Isso não é considerado um erro, é considerado uma licença poética. Então, algo parecido, algo análogo a isso, existe na linguagem profética. O profeta, dentro da sua expressão de visão profética, ele tem liberdade para falar do jeito que ele achar, ou antes, do jeito que ele sentir, sem que com isso esteja, ou seja, maculado, o próprio princípio do entendimento que se deve ter daquilo. Ele tem essa liberdade. Porque existem momentos na experiência profética em que as emoções da pessoa expressam ou expressariam ou apontariam melhor para onde o entendimento deve ir do que qualquer elucubração da mente. Porque, ao contrário do que se pensa de nós racionalistas, isso é muito comum, é um erro muito comum de nós, contra nós racionalistas, que nos acusam de as pessoas são pessoas frias, eles não têm sentimentos, eles não sabem lidar, eles não entendem que o divino tem a ver com sentimentos e tal, tal, tal. E não é, na verdade, nada disso. Da parte do Rambam também, eu digo, ele fala isso constantemente na obra. Os sentimentos têm um papel importante. Veja, não é porque eu digo que os sentimentos não são os melhores conselheiros no momento de decidir a realidade empírica, que eu estou dizendo também que os sentimentos são inúteis. Muito pelo contrário. A mente, tal qual ela não dá conta de muita coisa na realidade. Muita coisa da realidade, na verdade, é melhor percebida pelos sentimentos. O problema está na ocasião de traduzir em termos claros os sentimentos. Isso nem sempre é possível, ou a pessoa em questão nem sempre tem este talento. Então o profeta era alguém treinado para fazer uma boa tradução, dentro dos limites da linguagem, dos seus sentimentos, e entendendo também que não são os sentimentos que constituem a realidade para a qual ele quer que nos voltemos. Os sentimentos, iguais aos pensamentos ou às conclusões, eles apontam para aquilo que a Neshama deve se voltar. Porém, em comparação, os sentimentos tendem a ter mais precisão que os pensamentos. E o erro, portanto, comum cometido por não racionalistas é usar este fato para então dar aos sentimentos o status de realidade. Este é o erro. O sentimento não é nada real, é um fenômeno químico, mas ele aponta para algo para o qual a Neshama, o intelecto, deve se voltar. É neste ponto, ele é uma ferramenta aliada à ferramenta do raciocínio e do pensamento. Então, é nesse ponto que o Rambam quer que tenhamos clareza. Portanto, essa acusação contra nós de desprezo aos sentimentos é uma acusação infundada, não adequada àquilo que o Rambam realmente orienta. Ele não era assim e ele também não ensinava a ser assim. O que não significa dizer que você não está em constante vigilância para o fato de que, muitas vezes, um sentimento guiado pelo Yetzer Hará, pelo ego humano, nubla e, portanto, confunde o raciocínio. E aí sim ele perde essa função.
né, de uma excelente ferramenta no apontamento do que precisamos, ele acaba servindo para finalidades do Yetzer Hará, finalidades do ego humano, e, portanto, ele se torna pior do que o próprio pensamento, o próprio raciocínio. Então, é preciso ter em mente estas questões para melhor entendimento. Então, por isso que, deste modo, não seria adequado ao Rabino Onkelos traduzir a passagem eufemisticamente, como se tivesse dito: eu me manifestarei diante de ti quando você descer ao Egito, em vez de dizer: eu descerei contigo ao Egito. Porque o objetivo ali dentro da visão é transmitir esse sentimento. O discurso dos sonhos, ele não é tão nebuloso. Nós temos com ele uma regra. A regra é: podemos traduzir afirmações da divindade ouvidas em sonhos literalmente. E por estar traduzindo literalmente o discurso dos sonhos, o Rabino Onkelos não altera a realidade objetiva fora do sonho. E este ponto é importante para o Rambam. Como eu falei antes, a grande questão de lidar com pensamentos, sentimentos e tal, é você compreender que a realidade é o barômetro da verdade. Não é o sentimento que é o barômetro da verdade, nem é o pensamento que é o barômetro da verdade, mas, em contrário a estas duas tendências equivocadas, é a realidade que é o barômetro da verdade. E, neste caso, portanto, o sentimento e o pensamento, ambos devem se curvar à realidade, pois ela é o barômetro da verdade. E a divindade tem por manifesto constante, não apenas no passado, imaginado, nas narrativas, não. Agora, no momento presente, a divindade tem a realidade como manifesto. E é por esta razão que a verdade está na realidade, porque a divindade é manifesta na realidade, e não no pensamento e nem no sentimento. Então, Nachmanides foi um dos que naturalmente se opôs à interpretação do Rambam, e Abravanel se opunha de maneira categórica, chegando a ser específico, né, citar por nome e tal, dizer discordo dele, do Nachmanides, mostrando, portanto, que este conceito, né, esse entendimento do Onkelos, ele não foi um entendimento uniforme dentro da tradição judaica clássica. Os movimentos pietistas e místicos, obviamente, foram aqueles que tiveram a tendência de recusar este entendimento e preferir traduzir a realidade através dos sentimentos apenas, desprezando, portanto, os fatos. E eles fazem isso, infelizmente, até hoje. Né? A realidade ou os fatos são desprezados ou desconsiderados em favor de sentimentos e, portanto, de pré-conceitos. Isto é, conceitos estabelecidos por entendimentos menores do que o que temos agora. E isto não acontece sem consequências. Isso deixa a pessoa socialmente disfuncional. E aí, portanto, dificulta a convivência em sociedade. E é por esse motivo que quem segue por esta tendência, qualquer que seja o grupo religioso, causará e terá problemas no convívio social. Será uma pessoa, um grupo que terá problemas no convívio social, e este é o motivo. A realidade, para eles, não é o barômetro da verdade. Eles colocam como barômetro, como meio de determinar e medir o real, a própria imaginação, os próprios sentimentos, enfim, questões subjetivas demais para que pudessem ser aplicadas socialmente. Muito bem, agora vamos à segunda regra interpretativa aprendida neste capítulo. A segunda regra do Rambam é:
traduz Elohim como Malach. Como nós falamos desde o começo do estudo do guia, uma das principais descobertas, inclusive o primeiro comentário feito pelo Rambam no Guia dos Perplexos, é nos informar que o termo mais frequente da Bíblia, eu me refiro sempre à Bíblia hebraica, o termo mais frequente da Bíblia, que é o termo Elohim, que é o tema de discussão de diversos grupos religiosos, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus gosta de mim, não gosta de você, Deus é... Toda essa loucura é uma loucura que não faz nenhum tipo de sentido, pelo fato de que o conceito teológico Deus, tal qual apresentado pela maior parte das teologias em vigência, incluindo as judaicas, que não são desde o Sinai, foram criadas agora na transição do século XVIII para o século XIX. Todas essas versões aí teológicas do conceito de Deus são expressões de manipulação política e fantasias das pessoas. Elohim não reflete tais conceitos. O Rambam nos deixa claro que Elohim é, sobretudo, um termo ambíguo. Isto é, não é um conceito certo de que Elohim é Deus em hebraico. Não, não é. Né? Elohim é um dos termos que se usa como eufemismo para se referir ao divino. Uma das convicções que é muito clara dentro do judaísmo é que Deus não possui definições. Isso aí que nós nos referimos com essa palavra pobre, imaculada e carente de um sentido, que é a palavra Deus, isso aí que nós nos referimos, por isso não tem definição nenhuma. E nós usamos portanto, terminologia que nos parece mais adequada do que a popular. Deus é uma definição já dada. Quando a pessoa usa essa palavra, parece mesmo que ela sabe do que está falando. Mas, na verdade, nós sabemos que ela não sabe do que está falando. E não precisa muito, só um mínimo de honestidade intelectual, para a própria pessoa descobrir que ela também não sabe do que está falando de fato. Né? Elohim é o nosso termo para se referir ao conceito. Elohim, porém, quer dizer forças, poderes, autoridades, juízes. Então, também quer dizer, também é usado de modo intercambiável com o conceito de Malach. E é por isso que o Rambam nos diz que a segunda regra interpretativa dele é que você entenda a menção de Elohim da Bíblia hebraica, Torá em particular, restante do Tanakh em geral, como sendo uma referência a Malach. Malach, como sabemos, é um termo que significa simplesmente mensageiro. Alguém que leva uma mensagem a alguém. E mensageiro foi traduzido para o grego, na Septuaginta, como angelos, que é da onde vem a palavra anjo. Porém, anjo, assim como Deus, foi revestido, maculado e deturpado para significar todo um conceito teológico que não tem absoluta relação com o termo tal qual apresentado na Bíblia hebraica. Malach, na Bíblia hebraica, é um mensageiro, e ele é associado às vezes ao Elohim, às vezes não é, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma visão e tal, e simplesmente se refere a uma manifestação do divino que foi, de alguma maneira, entendida por quem recebeu. E, portanto, mensagem dada constitui um Malach. Neste sentido, portanto, de mensagem compreendida constituir um Malach, é que devemos entender, explica o Rambam, Elohim como Malachim. Porque toda menção de Elohim na Bíblia hebraica, toda menção, referência, ideia ao divino, significará que alguém ali naquela cena compreendeu algo que aponta para o divino e, portanto, o divino é mencionado por intermédio daquilo. Então, o Rambam agora afirma que, na opinião dele, ele tem essa humildade, em contrário dos seus detratores, embora todas as evidências apontem para o que ele diz,
Mas ele ainda diz, não, é minha opinião. Né? O Rambana agora afirma que, na opinião dele, quando o texto diz o Elohim falou a Israel nas visões noturnas e disse blá blá blá, Elohim ali significa malar, não o divino. Isso é de uma preciosidade que eu espero que vocês, a essa altura, ao 27º capítulo guia, vocês tenham tido o impacto, né, de perceber quão grande é esse tipo de observação. Quão grande é, no mínimo, a maturidade dele para nos falar algo tão sublime. Porque, percebam, né, isso é possível porque o termo Elohim é ambíguo, como fizemos. Elohim pode se referir ao divino, ao malar, né, ao mensageiro, ao juiz, forças, poderes, autoridades, enfim, quer dizer, não é uma palavra que quer dizer em si mesma nada. Ela pode ser usada de diversos modos. Ela já é, por si só, já explicamos isso, vale a pena reiterar brevemente, ela já é uma corruptela de termos antigos de povos vizinhos. Vocês sabem disso, vocês leem Bíblia, então você chega numa hora na Bíblia, no livro de Malachim, ou outros, e aí você vê lá os adoradores dos ídolos, o nome de um ídolo era El não sei das quantas, o outro era El Bezebu, o outro era El não sei do que. E você olha o termo El aplicado. Né? A única peculiaridade que o leitor atento perceberia é que os povos em redor usavam os termos sempre no singular. Eles eram os politeístas, mas eles usavam o termo no singular. E os monoteístas, no caso os hebreus, usam o termo sempre no plural. Parece uma contradição, né? O politeísta usando o singular e o monoteísta usando o plural. Quer dizer, já te indica a escolha de Israel de usar esse termo pluralizado, embora todos os verbos que acompanham em seguida venham no singular. Quer dizer, tem uma ideologia por trás dessa história toda. E de fato tem mesmo. Né? O objetivo de Israel nesse caso era dizer que todas as forças apontadas pelo termo Elohim, na verdade se refere a um Elohim. Ou seja, todas as forças que os povos diziam que eram deuses distintos, Deus do mar, Deus do céu, Deus da terra, Deus da planta, Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus do ódio, Deus da guerra, Deus da luz, Deus das trevas, Deus do fogo, Deus que apaga o fogo, Deus que molha, Deus que seca, Deus que venta, Deus que para de ventar, Deus que esquenta, Deus que esfria. Os hebreus diziam, então, isso aí, esses Elohim, todas essas forças da natureza, que vocês cultuam em separado, divinizam, tudo isso é uma coisa só. Isso aí é a mesma coisa. Não tem indivíduos. É uma coisa que não é um indivíduo. Porque se você quiser fazer uma amálgama do conceito, você acaba diluindo o que aquilo tinha de principal característica. E a principal característica dos cultos idólatras do mundo antigo era que cada deus precisava ser devidamente compreendido, porque cada um deles tinha a sua personalidade, seu jeito, sua comida favorita, seus gostos e desgostos, seus costumes, seus rituais especificados e tal. E o Elohim, portanto, digamos assim, seria a reunião de tudo isso, mas aí você acaba diminuindo o conceito de personalidade. Mas isso não era possível de fazer de maneira plena. Então, fica-se com Elohim usando os verbos no singular. Então, o Rambam nos diz que o malar, ali no termo Elohim, Elohim falou a Israel nas visões noturnas, o malar falou a passagem toda. Isto é, aquela passagem toda foi uma experiência de uma manifestação do divino, tida através de um sonho, no qual a pessoa tem essa impressão, ou aquela cena, em que o Elohim fala, ou aquilo que ele entendeu ser o Elohim lhe fala, mas para a pessoa, não é? O que quer que seja isso é o negócio que é maior do que eu. É o Elohim. Não é? Veja, quando eu digo que uma coisa é o Elohim, eu não estou dizendo nada, porque no fundo eu não sei o que isso é. Isso é tudo, isso é todas as manifestações na realidade, na natureza. Veja, é importante entender isso. Né? Elohim não é uma identidade. Elohim não é uma pessoa. Porque se eu digo que Elohim é uma manifestação do divino na realidade,
Eu estou falando de toda a realidade. Esta realidade que está dentro da qual estamos agora, né? E todas as suas manifestações. Desde aqui, cada um de vocês em suas casas, desde o que está acontecendo agora mesmo a 100 mil metros dentro do oceano, né? Nas profundezas do mar. O Elohim está lá, o Elohim está aqui. O Elohim é essa manifestação plena e total que está acontecendo em todo o momento. Então veja, não é uma pessoa. Eu não estou me referindo à identidade, não é o nome de ninguém. Isso é muito importante, né? Porque o pensamento mais infantilizado do divino, ele comete justamente esse equívoco que você esperaria que uma pessoa adulta não cometesse, né? Que é dizer, não, mas olha, objetos físicos têm um nome, não? Você está sentado numa cadeira, tem uma mesa. As pessoas têm nome, né? Os papais e as mamães dão nome para os filhotinhos e tal. Os animais, os seres humanos dão um nominho. Então, o Deus também tem que ter nome. Quer dizer, além de ser um pensamento ridicularizante para a pessoa que o pronuncia, porque ele equivale o divino a algo indigno de culto, que seria qualquer coisa composta, ela ainda acaba aplicando um raciocínio simplório demais por não ter entendido a profundidade da própria terminologia utilizada, né? O Elohim é um termo que dilui a identidade do El em questão, o El disso ou El daquilo. E é para lá que, portanto, o termo está apontando, para uma diluição da ideia de pessoa. Então, o Rambam sustenta que é óbvio que é um malar, portanto, um mensageiro, portanto, uma experiência tida durante toda aquela passagem ali, que é, portanto, expressa com essa terminologia. E há um motivo, porque em outras passagens bíblicas são outras terminologias que são utilizadas. Lembremos disso também. Não é? O malar se relaciona com Yaakov em seu sonho profético, uma promessa que a divindade planejou para Yaakov. Além disso, apenas o malar desce com Yaakov ao Egito. Então veja, todas as experiências tidas por Yaakov atribuídas ao divino são, na verdade, malachim, isto é, são, na verdade, experiências dele com manifestações do divino a ele, entendimentos do divino a ele, e esses entendimentos do divino são o divino para ele. Isso é muito importante. A profecia, nessa visão, não vem aos profetas não mosaicos diretamente da divindade, mas de uma intermediação da divindade que é tratada como inspiração profética. Então, esse entendimento, essa compreensão do divino é o que queremos dizer com inspiração profética. O Rambam tem uma prova convincente para esse ponto de vista. Ele cita o texto, também sobre Yaakov, com um paralelo linguístico. E aconteceu que, na época em que o gado concebeu, levantei meus olhos e vi em sonho. E eis que os carneiros que saltaram sobre o gado eram riscados, salpicados e cinzelados. E o malar de Elohim falou comigo no sonho, né? Halom é o termo utilizado, que é um dos termos que o Rambam usa para níveis proféticos, dizendo: Yaakov. E eu disse: estou aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e vê todos os carneiros que saltam sobre o gado listrado, salpicado e malhado, porque eu vi tudo o que Lavan faz a ti, e eu sou El, de Beit El, onde ungiste a coluna, e onde me fizeste voto. Agora, levanta-te, tira-te daqui desta terra e volte para a terra dos seus parentes. Então percebam que nesse trecho o Rambam usa como referência, porque é muito claro, né? No começo você tem claramente dito que você tem essa malar do Elohim, né? Ele disse: o malar do Elohim falou comigo. Mas aí quando você vai analisar a frase, o que o malar do Elohim diz? Eu sou El de Beit El. Eu sou a força divina da casa divina que você fez uma coluna e ungiu. Então veja, o malar. Então o texto é muito claro sobre isso. E o Rambam coloca que isso é um ponto alto na sutileza da Torá, para que tenhamos
essa lucidez na hora de analisar o seu material. Nos dois casos, Yaakov sonha que seu nome é chamado. E ele responde, estou aqui. No caso anterior, de Bereshit 46:2, ele foi chamado por Elohim, que falou com ele em visões noturnas. No segundo caso, que é Bereshit 31:11, ele é chamado por um Malach Elohim. Este é um Malach de Elohim que fala com ele também em sonho. Mas nesse segundo caso, o Malach de Elohim diz, eu sou o Elohim, eu sou o El de Beit El, a quem Jacob fez um voto. Então com isso aprendemos. Claramente o Malach não é a divindade. Por que nós sabemos disso? Porque o Malach não é uma pessoa nem uma entidade. O Malach é um entendimento ou a compreensão do divino em alguma experiência tida. Lembrem, Malach quer dizer mensageiro. Mensageiro só é mensageiro quando a mensagem é entregue. Quando a mensagem é entregue, houve uma comunicação do ponto A para o ponto B. Portanto, quando o ponto B, o receptor da comunicação, entende que aquilo é uma comunicação, que aquilo é informação, quando ele recebe a data, a informação, então ele compreende, então ouve, então há um Malach. Havendo um Malach, houve uma manifestação do divino. Somente nesse caso. Então, o Ramban traz este último caso para provar que, às vezes, dentro da narrativa, os malachim são descritos falando com profetas nos sonhos, como se eles fossem a divindade, na primeira pessoa. Então, perceba como isso é muito comum e esperado que aconteça mesmo. Já que o malach não é ele mesmo uma entidade, uma pessoinha, um cara de asa, alguém pelado com asinha e carregando um negócio no braço. Não é nada disso. É um manifesto do divino. Esse manifesto do divino, essa experiência tida, é uma experiência, como somos nós humanos que temos essa experiência, ela vem na nossa percepção. Né? Nós temos sentidos, nós temos audição, nós temos fala, nós temos linguagem, nós temos visão, nós temos olfato e nós temos tato. Esses sentidos são todos eles controlados pela nossa mente. Isso é muito importante de entender. Você alucina a realidade à sua volta. Esta alucinação em tempo real que você tem, que eu tenho, nós chamamos isso de estado de vigília. Estou acordado, estou desperto. Esse fenômeno, é um fenômeno de alucinação. O cérebro está o tempo todo traduzindo para nós os estímulos sonoros, visuais, olfativos, táteis e nos dando uma imagem mais ou menos precisa de como é que está o mundo aí fora. Na verdade, o cérebro está trancado ali dentro do crânio, fechadinho, e ele não tem nenhum acesso ao mundo externo. Todo acesso ele mesmo que inventa, traduzindo os estímulos que recebe dos órgãos sensoriais, dos olhos, do nariz, do paladar, do tato. Percebe? Ele junta tudo isso e cria uma imagem. Então, se você entende isso, você começa a perceber como que a sua percepção da realidade, portanto, ela é, na verdade, moldada através dessa experiência. E a compreensão, portanto, é uma expansão desta sua mesma experiência do real. E o objetivo, portanto, da experiência profética é expandir sua percepção do real. E, portanto, a experiência profética nunca terá a pretensão de tirar você ou afastar você do real. É exatamente o oposto. O falso profeta, na Escritura, você pega em textos críticos, como de Irmiá, onde ele lida com falsos profetas, qual a característica dos falsos profetas?
fora a própria menção que a Torá faz disso. Ele fala aos sentimentos. Ele, portanto, entrega não o que é, mas o que você quer. Então ele chega no rei de Israel, que está prestes a enfrentar uma batalha, e ele diz: o que vai acontecer, ó profetas? E eles dizem: vai dar tudo certo. Quem é que não quer ouvir isso? Vai dar tudo bem, vai ser uma maravilha. Não se preocupe, você vencerá seus inimigos. Quando ele vai num profeta autêntico, o que o profeta diz? Você vai morrer. E se você não morrer, eu não sou profeta. É isso que o Hashem diz. Então, o que acontece com o cara? O cara se recusa aos fatos, porque ele quer a ilusão. Ele quer a mentira. Né? Então a profecia, ela não tem o objetivo de confortar, de entregar para você a sua crença, de corroborar com a sua opinião, com os seus dogmas, com os seus preconceitos. O objetivo da profecia é trazer você, muitas vezes de maneira abrupta, para o real, para os fatos, para que você tenha uma experiência com isso, para que você pare de fugir disso, já que o Yetzer Hará tem por característica, dentre suas muitas características, a tendência de fugir da realidade. Por isso que é do Yetzer Hará que partem as tendências da idolatria, porque a idolatria nada mais é do que o culto ao fruto da imaginação. E o culto ao fruto da imaginação é fuga da realidade. É uma recusa do divino por isso. Porque recusar a realidade é recusar o divino. E nós temos essa tendência, essa inclinação, este, portanto, Yetzer, de fugir do real, né? De nos omitir da realidade, de olhar para o lado, de não querer enfrentar as coisas, de não querer lidar com a vida como ela é, de nos sentir ressentidos, magoados, porque os nossos desejos pedantes e infantis não são atendidos como a nossa vã imaginação cria. Nós criamos um mundo imaginário em nossas cabeças, e aí quando o real não corrobora, nós nos sentimos como se estivéssemos fracassando ou fracassado em alguma coisa, quando no mundo real nada disso aconteceu. Então o sofrimento que o Yetzer Hará gera por causa desses desvios da realidade. Portanto, a profecia não tem o objetivo de ser uma viagem para fora do real, mas um mergulho dentro do real. E, portanto, dentro do divino, por assim dizer. E é por este motivo que o Malach, portanto, ou seja, a experiência tida e a experiência compreendida do divino, fala como o divino. Espero que você entenda agora, porque o Malach aponta para o divino. Então é óbvio que ele falará como o divino mesmo. Então, esta é a segunda regra de interpretação. Sempre que possível, devemos tentar identificar o orador celestial da narrativa como um agente, um Malach, falando pela divindade, citando o divino, mas não como a própria divindade, mesmo quando o texto não disser isso com clareza. Segunda regra. Terceira regra. Restaure os termos Malach omitidos. Explica o Rambam, dado que o texto, algumas vezes, omite a palavra Malach, onde o leitor esperaria que assim estivesse. Muitos tradutores, nem sempre os casos são claramente explicados, daí a necessidade da regra, denominam este caso como a omissão do nomen regens, que é um termo em latim para esse tipo de coisa. O que eles querem dizer com isso é que a Bíblia hebraica regularmente omite Malach da divindade, ou mensageiro do divino, o divino. Onde deve ser óbvio que a divindade está falando através do mensageiro Malach. Em hebraico, quando duas palavras se juntam como um composto, elas estão o que a gente chama de status constructus. Nós não temos isso em língua portuguesa, mas nós temos isso em hebraico, o nome disso é simihut, estado de construção, por assim dizer. Simihut.
Então nós temos mais um trecho do guia para pensar. E esse trecho vai dizer, esta narrativa começa com, e Hashem falou a Israel numa visão noturna, e disse, Yaakov, Yaakov. Vendo que a totalidade da narrativa ocorre após sua introdução, com uma visão noturna, Onkelos não hesitou em traduzir literalmente as palavras dirigidas a Yaakov naquela visão noturna, e assim proporcionou um relato literal do evento. Pois a passagem em questão contém uma declaração do que Yaakov ouviu, não do que ocorreu de fato, como no caso das palavras, e o Hashem desceu sobre o monte Sinai, Shemot 19:20. Aqui temos uma narrativa do que ocorreu no mundo físico. O verbo yared é, portanto, parafraseado, ele se manifestou e é então dissociado da ideia de movimento. A narrativa do que ocorreu na imaginação do homem, quer dizer, o que lhe foi comunicado, não é alterada. Uma distinção absolutamente pertinente. Eu espero que vocês percebam a grandeza do que está sendo dito aqui. Porque não é só o fato do Rambam dizer para nós que quando o texto do Bereshit diz o Hashem falou a Israel numa visão noturna, aquilo ali é um fenômeno do malach, ou seja, um entendimento que ele teve do divino e que esse entendimento, devido provavelmente a seu grau de clareza, devido ao fato de que lhe foi inequívoco, foi, portanto, expresso desse modo como o Hashem falou a ele. Né? Ou seja, isso é o grau da clareza do fenômeno, não uma descrição do mesmo. E aí ele diz, isso é análogo, né? Isso não ocorreu de fato, é uma experiência tida, e a analogia é fantástica. O Hashem desceu do Monte Sinai quer dizer a mesma coisa. Veja, né? É por isso que fanáticos, místicos, eles não suportam os fatos para os quais o Rambam aponta. Porque eles desejam que, principalmente num texto como esse, do Sinai, nós tenhamos a visão mais mágica possível, porque eles alegam para si poderes mágicos, e para poder alegarem para si poderes mágicos, eles inventam que são receptores de uma tradição ininterrupta desde o Sinai, e, portanto, o Sinai, não visto de maneira mágica, tiraria deles, né, todo esse potencial mágico imaginário que eles precisam alegar que possuem, para que possam controlar, manipular o gado que lhes é submisso, né, na maior parte dos casos, voluntariamente, e em boa parte dos casos, com pressões sociais. Então, veja, o Rambam está dizendo, esses dois textos comunicam o mesmo conceito. Os dois textos estão falando de uma experiência tida. Então, por isso, na tradução aramaica do trecho, ele se manifestou. Né? Por quê? Porque o texto não expressou, olha, ocorreu numa visão. Então, o texto está falando de conceitos. E aí, nós, leitores, temos que aplicar a regra aprendida pelo Rambam. Eu não preciso que o tempo todo a Bíblia hebraica venha me dizer, olha, isso aqui é uma visão, tá, querido? Não vai confundir. Não, a Bíblia não é assim. Ela não é um livro para o preguiçoso intelectual. Eu tenho que aprender e tenho que aplicar a regra. Eu tenho que aprender e tenho que me emancipar, aprender a pensar por conta própria. Como diz a Mishnah. A Mishnah diz, olha, não se fala do Maaseh Bereshit, não se fala de temas de gente adulta, e não se fala de Maaseh Merkavá, de profecias, com uma pessoa que não saiba pensar por si mesma. Né? Então, quer dizer, eu que tenho que ter a maturidade. Se eu não tenho, eu tenho que adquirir, tenho que desenvolver isso. Né? Não dá para fingir isso, nem disfarçar isso. Por quê? Porque a pessoa alucinada, que não sabe a distinção do mundo real para o mundo da ficção, ele fica perdido nesse tipo de texto. Não, mas o texto falou que Deus desceu no Monte Sinai. Pois é, mas como Deus desceu, querido? Que Deus que desceu? Do que Deus você está falando? Desceu de onde? Veja, para o Rambam, já era claro que o conceito de movimento é inaplicável ao divino. O Rambam viveu no século II. Naquela época, eles pensavam que a Terra era o centro do universo. Olha só, eles pensavam isso. A Terra era o centro do universo. E
a Terra era circundada por uma abóboda, uma bola de vidro, como se fosse. Não era vidro. O Aristóteles vai dizer que é uma quintessência, quem sabe o éter. Eles não sabiam do que era feito o trem. Mas eles cogitavam. Era uma coisa parecida com vidro, é transparente. E tinha uma bola em volta da Terra, como se a gente estivesse num aquário. Né? E olha que interessante. Isso não quer dizer que ele achava que a Terra era plana. A primeira bola, seria a Terra. Aí, essa bola estava dentro de outra. E essa outra bola era essa outra que segurava a Lua e o Sol. O Sol e a Lua estavam nessa segunda bola. Daí, na outra, tinha uma maior ainda, estava dentro da outra bola. Aí, nessa, estavam algumas estrelas. E aí, na outra bola, mais um outro conjunto de estrelas. Aí, na outra bola, e cada bola girava para uma direção. E assim eles explicavam, por isso que a Lua vai nessa direção e o Sol vai naquela direção também, porque eles estão na mesma bola. Aí na outra bola, né, eles chamavam isso de as esferas. É isso que o Rambam quer dizer com as esferas, a inteligência das esferas, porque eles viam esses movimentos, como Aristóteles naquela época, ele não conseguia sequer cogitar. Aristóteles é muito anterior ao Rambam ainda. Né? Nós estamos falando do Rambam, século XII, mas Aristóteles é antes da Era Comum. E o Aristóteles, é inconcebível que uma coisa se mexa, tipo automático. Não tem isso. O que a gente vê aqui no mundo real? Bom, no mundo real, todo bicho que mexe é porque está vivo. Então, como é que as estrelas mexem se elas não estiverem vivas? Ou elas estão vivas, ou tem alguma coisa viva mexendo elas. Não tem opção. Então, para ele, né, que era um cara que não tinha telescópio, não tinha nada, era o melhor que ele podia fazer. Né? E o Rambam herda toda essa cosmologia equivocada. Não tinha como nem saber que não era. Né? Os instrumentos para confirmar outra coisa, né, viriam muito tempo depois. E mesmo assim, o Rambam diz, mas não obstante a isso, você não pode, de maneira nenhuma, por um segundo sequer, atribuir ao divino o conceito de movimento. O divino não é composto. Só uma coisa composta, um animal, se movimenta. Porque o animal se movimenta para quê? Para ir em busca daquilo que ele precisa para sobreviver. O divino precisa sobreviver do quê? Então o divino não se move. O Rambam entendeu isso lendo Aristóteles. Porque qual o motivo do Aristóteles pensar que a origem do universo era o que ele chamava, que eles traduzem em inglês popularmente, como prime mover, né? O motor primordial. Porque o movimento, que para ele queria dizer transformação, é um atributo de tudo aquilo que é composto e, portanto, se decompõe. A origem disso tudo não pode ser algo que é composto e também se decompõe, porque se fosse assim, não é a origem de nada. É simplesmente mais um derivado e temos que sair em busca da origem. Porém, quando você pensa em universo e pensa de onde as coisas derivaram suas características, para Aristóteles tinha que ser desse motor primordial. E para o Aristóteles, esse motor primordial sempre existiu. Sempre foi desse jeito. E é por isso que o universo seria, na visão dele, consistente, ciclos que se repetem, porque é como um motor, como um relógio. Né? Ele imaginava que o universo tivesse inclusive a precisão de um relógio. Ele imaginava que as órbitas, né, das esferas eram círculos perfeitos. Ele não sabia que era elipse. Né? Hoje nós sabemos que não é verdade que o planeta, por exemplo, não é uma bolinha redondinha. Ele é uma elipse, ou seja, uma bola achatada. Né? E as órbitas também não são círculos. Né? Nenhuma delas, na verdade. É tudo uma elipse, uma mais comprida, outra menos comprida, uma vai para um lado, outra vai para o outro. É uma confusão terrível. É muito interessante. Eu fico imaginando como que Aristóteles concluiria ou reformularia o que diz se ele tivesse tido acesso à ciência pós-moderna. Mas nós sabemos. Né? E mesmo o Rambam, que teria desculpa, se tivesse dito, olha, o Hashem desceu no Sinai e tal, ele teria desculpa. É a época que ele viveu, a limitação do conhecimento que ele tinha. Teríamos que desculpá-lo. Mas nós não precisamos desculpá-lo, porque ele no século XII entendeu que isso não tem como acontecer. Agora você imagina nós, que temos o conhecimento, nós sabemos que o nosso planeta orbita uma estrela, e que quando você olha, considera, melhor dizendo, mas mesmo olha, porque hoje dá para olhar até no YouTube isso, tem agora mesmo câmeras em estações espaciais, você pode ver a Terra a qualquer hora que você quiser. Um dos enormes privilégios que nós temos. Mas quando você considera o planeta, né, essa pequena, como dizia Carl Sagan, esse ponto pálido,
né, que está no meio do universo, girando em torno dessa estrela, uma estrela milhões de vezes maior do que isso daqui, nos engoliria fácil, qualquer erro que acontecesse, mas está ali há milhões de anos circundando em volta. E aí você percebe, quando você olha do ponto de vista do universo, que não existe em cima, embaixo. Isso aí, essas palavras perdem completamente o significado no universo. Não tem para cima, não tem para baixo, não tem para lado nenhum. Porque a coisa é uma expansão tão gigantesca que essas palavras simplesmente desaparecem de qualquer noção. E, portanto, se você vai ler um texto desse com raciocínio, com seriedade, o Hashem desceu. Desceu de onde? Da onde tem para descer no universo? Se não tem para onde subir, porque o negócio não tem nem para cima, nem para baixo, nem para lugar nenhum. Então, percebe? Ah não, mas do céu. Que céu? No mundo antigo, quando se criou essa palavra, veja, em hebraico é ainda mais interessante, porque em hebraico, shamayim, né, ela é um termo que o próprio livro do Bereshit deixa isso muito claro, é um apelido que se dá para raquia. O que é raquia? Raquia é a expansão. É muito legal a Bíblia dizer isso, porque shamayim é uma combinação da palavra esh, que é fogo, e maim, que é água. Portanto, é uma descrição da experiência tida aqui. Né? Do céu cai um raio, toca fogo nas coisas, do céu cai água e apaga o fogo. Então, esh ou maim, você tem dos céus. Né? Você tem essas duas experiências dos céus, o fogo e a água. Mas, esse é o apelido. O que é a coisa? Né? O Bereshit diz que a coisa é a expansão. Quando você diz que é a expansão, percebe como isso é diferente do conceito católico de céu? Céu é um lugar. Né? Tem o céu e tem a terra. Então Deus mora onde? Deus mora no céu. Mas quando você diz expansão, aí não tem mais lugar. É expansão, entendeu? Para todo lado é expansão. E, portanto, o negócio expande ad infinito. Se nós tivéssemos essa consciência o tempo todo conosco, seria muito mais fácil entender a realidade. Por exemplo, o fato de que já mencionamos no grupo, mas vale a pena reiterar porque corrobora com o tema, de que a nossa atmosfera, que nós gostamos de inclusive fazer desenho e pintar ela como em volta da Terra, na verdade a nossa atmosfera vai até a Lua. E a Lua, vocês sabem disso, né? Ela está muito longe da Terra. Nós temos uma visão da Lua que dá a impressão que a Lua está pertinho, por causa da ilusão de ótica da própria atmosfera. Mas a Lua está muito longe daqui. Ela está a 384 mil quilômetros de distância daqui. Então, quer dizer, é muito longe a Lua. E a nossa atmosfera, suas camadas, né, vai até lá. Que é esse o motivo da Lua estar presa na órbita da Terra. Como é que ela poderia estar na órbita da Terra se a nossa atmosfera não chegasse lá? É claro que lá é quase imperceptível. Né? A Lua nem a atmosfera não tem. Quer dizer, ela até tem uma coisa que é insignificante. Então é como se não tivesse. Mas ela está ligada à Terra. Então a nossa atmosfera, de qualquer maneira, tecnicamente falando, com os conhecimentos disponíveis, vai até lá. Então perceba, até a palavra céu, que nós herdamos da Idade Média, ela não faz mais nenhum sentido agora. Ela é só um apelido que a gente dá para as cores da atmosfera quando a atmosfera muda de cor. É o apelido, gente, não é a descrição da coisa. Então, o Hashem está nos céus. Isso não significa mais nada agora. Isso significou para eles no mundo antigo. Mas lembre, pelo menos, de que quando a Escritura diz céu, shamayim, ela não está falando do conceito teológico cristão. Ela está falando das terminologias da Bíblia hebraica. Shamayim é esh umayim, fogo e água. E ela está falando daquilo que foi dito no Bereshit, é o apelido dado para raquia. Então, céu se refere à expansão. E expansão não tem lugar. Portanto, o divino não podia ter vindo de nenhum lugar, nem ido para nenhum lugar, porque não tem nenhum lugar para vir, nem nenhum lugar para ir. Porque o divino não ocupa nenhum tipo de espaço. Portanto, o termo é adequado para o divino quando você pega a linguagem poética, diz os céus são os céus do Hashem. Em português isso não faz nenhum sentido. É claro, não era esperado que fizesse.
Mas em Ivrit faz todo sentido. A expansão é a expansão do Hashem. Evidente que é, porque o Hashem é a realidade como um todo. Então é claro que a expansão é a expansão do Hashem. E a terra deu aos filhos dos homens. Está tudo certo. Mesmo na linguagem poética. Mas você tem que voltar-se ao conhecimento que você está constantemente obtendo, para que você mantenha esta consciência. Para que você tenha isso diante de si na hora de você pensar os temas e refletir sobre isso. Bom, nós temos muito mais a dizer, mas nós temos que pausar. Nós já esgotamos o nosso tempo. Eu quero agradecer a todos os que nos prestigiaram, participaram, confirmaram presença, e nós ficaremos por aqui por enquanto. Na nossa próxima aula nós daremos continuidade a este tema, exploraremos mais conceitos, lembrando que ao longo da semana nós teremos mais estudos. Lembrem do estudo do Talmud, que virá, e lembrem também do estudo do Sefer Reason Above All, que continuará. Nosso grupo do Telegram serve para perguntas, reflexões, comentários, sugestões, críticas e o que for. E no nosso grupo do Facebook estamos postando comentários da Parashiot, comentários, enfim, de reflexões diversas, né, de diversos pensamentos e inspirações de momento que tivermos. E no mais, eu desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso, um excelente começo de semana B'ezrat Hashem Yitbarach, e nos vemos na próxima aula B'ezrat Hashem.